Num canto esquecido desse mundo, onde a escuridão se mistura à realidade e os sussurros se tornam gritos mudos, existe uma história que poucos ousam mencionar. Uma história marcada por rituais proibidos, segredos ocultos e um exorcismo que ultrapassou todas as barreiras do imaginável. Imagine uma jovem mulher, de aparência tão comum quanto qualquer uma que você possa encontrar na rua, sendo tomada por uma força obscura. Essa força, que ninguém jamais esperaria, transformou sua vida num pesadelo sem fim. Essa é a história de Emily Rose, uma mulher cujo destino foi selado por acontecimentos misteriosos, ancestrais e terríveis. Nos próximos instantes, você vai descobrir detalhes chocantes sobre rituais ocultos, prováveis pactos com o desconhecido e momentos que atravessaram os limites entre o natural e o sobrenatural. Se prepare, porque o que você está prestes a ouvir aqui não é apenas uma narrativa, é um convite para encarar o terror de frente e entender que às vezes o mal espreita aonde menos esperamos. Antes de começarmos, deixe o seu coração se preparar para enfrentar o inexplicável. Se você gosta de mergulhar no verdadeiro mistério e nas histórias que desafiam a razão, continue assistindo, porque o que você virá a seguir vai abalar as suas crenças e as suas emoções. Ele vê o que ninguém vê, sussurra segredos que jamais deveriam ser ouvidos. E agora ele está aqui, ele se abriu e não voltará a se fechar. Bem-vindos ao Olho. Se você sente o frio na espinha só de imaginar o que existe além do véu da realidade, inscreva-se agora e ative o sininho. Venha conosco nessa jornada por terras sombrias e desvende os segredos que o mundo tentou esconder. A verdade, por mais aterrorizante que seja, sempre vem à tona. Prepare-se, pois o exorcismo de Emily Rose é apenas o começo de um mistério que desafia o tempo e o espaço. Era uma pequena cidade, envolta por névoas e lendas, que Emily Rose nascia sob um signo de presságios sombrios. As histórias contadas pelos mais antigos diziam que, ainda criança, ela demonstrava uma aura estranha. Não era apenas a aparência tranquila de uma menina comum, mas uma sensação palpável de que algo oculto pulsava nas suas veias. Desde os primeiros dias de sua vida, sussurros e rumores circulavam nas ruas. Alguns diziam que a sua mãe, em seus momentos de angústia, havia tido visões de sombras dançantes e vozes que pareciam chamar pelo nome dela. Esses fatos, envoltos em mistérios, deram início a uma cadeia de acontecimentos inexplicáveis que acompanhariam Emily até a vida adulta. Ao atingir a adolescência, a vida de Emily transformou-se em uma sucessão de eventos estranhos e perturbadores. Por mais que ela tentasse levar uma vida normal, as forças que habitavam o desconhecido pareciam encontrar sempre um caminho para se fazerem presentes. Portas se abriam sozinhas e espelhos que refletiam imagens distorcidas. Era um frio inexplicável que surgia em quartos vazios, eram apenas alguns dos sinais. Foi nessa época que ela começou a ter sonhos bizarros e perturbadores. Sonhos com lugares sujos, rituais sinistros e vozes abafadas que pareciam sussurrar segredos do além. A cada amanhecer, a sensação de não estar sozinha se intensificava, e os moradores da cidade afirmavam ter visto sombras se movendo como se ganhassem vida própria nas ruas desertas durante a noite. Os acontecimentos logo passaram a ser acompanhados por sinais mais assustadores. Recortes de jornais antigos, guardados em caixas empoeiradas, revelavam que a região já havia sido palco de rituais antigos e práticas ocultas. Em um desses documentos, os historiadores falavam de uma entidade que se alimentava da dor e do medo e que poderia escolher uma alma para possuir. Embora muitas dessas histórias parecessem fruto da imaginação popular, todos os indícios apontavam para o fato de que Emily carregava em si uma marca do destino, uma marca que a diferenciava e a fazia alvo dessa presença maligna, trazendo à tona a necessidade de um confronto que muitos consideravam inevitável. No coração da cidade havia uma casa abandonada que sempre mostrava um ar de mistério. Os moradores evitavam passar por perto, pois diziam que as paredes daquele lugar guardavam segredos malignos. Foi nessa atmosfera de abandono e medo que a tragédia que mudaria para sempre o destino de Emily se concretizou. Porém, a história não começou com um simples evento de violência ou tragédia. Ela foi lentamente criada pelas sombras de um mal antigo.
Poucos sabiam que dentro daquela casa, na escuridão de um quarto sem luz, uma entidade invisível já planejava a destruição de uma vida, desequilibrando a linha estreita entre o bem e o mal. Certo dia, em meio a um clima de revolta interna, Emily começou a apresentar comportamentos estranhos. Tudo parecia normal por fora, mas por dentro algo se agitava. Suas palavras, por vezes, sem sentido, e gestos inexplicáveis deixavam claro que ela não era mais a mesma. Em um desses momentos, sua família encontrou um diário antigo enterrado no fundo de uma gaveta com registros de rituais macabros e de pactos sombrios. Os registros mencionavam um exorcismo que havia sido realizado há muito tempo, utilizando métodos que a ciência de hoje chamariam de extremos. Nesse diário, cuidadosamente escrito com letras estranhas, havia descrições que eram ao mesmo tempo um alerta e uma profecia. Quando a chama do mal se acender na alma, somente o exorcismo poderá resgatar a luz perdida. Essas palavras ficaram gravadas na mente de quem as lia, sugerindo que o verdadeiro terror estava apenas começando. Em meio aos rumores e medos, um grupo de especialistas em ocultismo e esoterismo surgiu para investigar os eventos. Entre eles, havia um padre com uma fé inabalável, um médium que afirmava conversar com os espíritos e um historiador fascinado pelos rituais do passado. Esse grupo se reuniu na esperança de desvendar o que se passava na mente e no corpo de Emily, acreditando que se tratava de algo muito além do que os olhos poderiam ver. Cada um desses personagens carregava um passado sombrio, e suas histórias pessoais se entrelaçariam com a de Emily, num caminho repleto de descobertas e terríveis revelações. Enquanto o grupo se aprofundava nas raízes do mal, a presença que possuía Emily parecia rir da cara de seus esforços, demonstrando que o destino dela estava selado de forma imutável. Diante da escalada de fenômenos bizarros, os especialistas concluíram que o exorcismo era inevitável. Contudo, esse não seria um simples ritual, era um confronto direto com algo que desafiava toda a compreensão humana. A preparação exigia uma meticulosa combinação de preces, instrumentos e rituais, e uma disposição interna que poucos possuíam. Durante as semanas que antecederam o ritual, a tensão aumentou. Emily, apesar de suas crises, demonstrava uma lucidez cruel nos momentos de calmaria, como se estivesse consciente do que estava por vir. Documentos antigos e manuscritos secretos foram trazidos à tona, revelando que a técnica empregada na época de seus ancestrais era bem mais complexa do que se imaginava atualmente. Na calada da noite, sob a luz fraca de uma lua encoberta por nuvens, o grupo se reuniu na casa abandonada. Cada passo era com o peso do mal. O padre iniciou com cânticos que ecoavam pelos corredores vazios, enquanto o médium, com olhos vidrados, tentava estabelecer contato com o mundo espiritual. O ambiente, carregado de uma energia sinistra, parecia vibrar em sintonia com os gritos mudos daqueles que ali se reuniam para desafiar o mal. Em meio a esse cenário, o historiador lia trechos de antigos tomos explicando a origem do ritual, uma prática que remontava a tempos onde o mundo ainda acreditava em deuses e demônios. Cada palavra era um lembrete de que o exorcismo não era apenas um ato, mas um mergulho na escuridão da alma humana. O processo de exorcismo de Emily revelou ser uma verdadeira batalha entre luz e trevas. Conforme as horas avançavam, forças invisíveis lutavam no interior dela. A entidade, irritada com a tentativa de expulsão, se manifestava com fúria. Portas batiam com força, janelas tremiam e os objetos inanimados pareciam ganhar vida. O clima dentro da casa era de um terror extremo, onde cada sussurro tinha o peso de um grito ensurdecedor. O padre, em seus momentos de desespero, suplicava por misericórdia, enquanto o médium via flashes de imagens que remetiam a antigas civilizações e a rituais esquecidos. A tensão atingia seu ápice quando a presença maligna, em um grito violento, revelou a verdadeira face do mal, um misto de raiva inimaginável e dor profunda. Durante o clímax do ritual, os registros do diário perdido começaram a se manifestar de maneira inexplicável. Em meio a uma onda de energia que parecia desafiar as leis da natureza, detalhes que antes estavam ocultos se revelaram. Entre esses fatos desconhecidos, destacou-se a menção de ritual ainda mais antigo, que ligava a origem do mal à linhagem de Emily. Os textos descreviam um pacto sombrio que remontava à época dos primeiros rituais pagãos, onde a comunhão com forças malignas era um sacrifício necessário para obter poder e conhecimento proibido. Cada linha do diário sugeria que o exorcismo não seria apenas a expulsão de uma entidade, mas a reconciliação com os pecados e as dores das gerações passadas. Neste momento, a sala pareceu se tornar uma ponte entre o passado e o presente. Vozes que pareciam sussurrar
em línguas estranhas invocavam a lembrança de ritos antigos, e a luz da lua entrava pelas janelas como se quisesse prestar uma homenagem a uma entidade sombria e misteriosa. O historiador, com os olhos carregados de emoção, declarou que o ritual era uma reencenação de uma disputa milenar, a de um ser que se alimentava da angústia humana e a determinação dos vivos em lutar contra a escuridão. Ao chegar no auge do ritual, a entidade que possuía Emily se manifestou com uma fúria quase palpável. Era como se a própria essência do mal tivesse decidido brilhar naquele instante, desafiando qualquer tentativa de controle. O padre intensificou suas preces e o médium, com um grito de tanto esforço, tentou guiar a energia que se dissipava lentamente. A atmosfera ficou carregada, a ponto de ser possível cortar o ar com uma faca. Cada palavra proferida, cada nota cantada, parecia ser uma batalha pela alma de Emily. Nesse embate de forças, o tempo parecia se distorcer, e aqueles presentes se viam fazendo parte de uma dança demoníaca, onde o destino de uma vida e o equilíbrio entre a luz e as trevas estavam em jogo. Emily, dividida entre a resistência e a submissão, experimentava vislumbres de uma clareza que transcende o ordinário. Em meio a gritos e lágrimas, ela começou a recordar momentos de sua infância, momentos que nunca tiveram significado aparente, mas que agora voltavam com as palavras do antigo diário. Essas lembranças, repletas de dor e de uma beleza melancólica, serviam como um elo perdido entre o que foi e o que poderia ser novamente. Quando parecia que o mal triunfaria, uma mudança sutil começou a ocorrer. Um silêncio intenso tomou conta do ambiente, como se o próprio tempo tivesse decidido fazer uma pausa. No exato instante em que a presença maligna avançava para levar o último resquício de luz de Emily, o grupo de especialistas uniu forças num clamor coletivo, invocando a proteção dos espíritos da luz e dos ancestrais que jamais se renderam ao esquecimento. O choque entre as duas energias foi avassalador. O padre, com voz carregada pela fé, disse naquele momento: a alma de Emily clamava por redenção, por uma ruptura nos sentimentos de dor que ela tinha há anos. E o médium, com lágrimas nos olhos, testemunhou uma transformação. Por um breve instante, a essência de Emily brilhou com uma intensidade tão rara que ofuscou a sombra que a perseguia durante tanto tempo. Foi neste exato segundo em que o bem e o mal travavam uma batalha sem precedentes, que o exorcismo alcançou seu ápice. A entidade, percebendo que seu domínio estava se desintegrando, fez uma última investida, mas foi contida por uma barreira intransponível formada por toda a energia positiva invocada naquele altar das sombras. A força coletiva daqueles que lutavam por sua liberdade finalmente desfez o pacto que o mal havia firmado com a própria existência de Emily. Após o tumulto, quando a fúria do exorcismo começou a se acalmar, um silêncio perturbador tomou conta do ambiente. A casa abandonada, que até então parecia ter sido palco de um ritual macabro, guardava agora marcas da intensa batalha travada entre as forças do bem e do mal. Emily, exausta e abalada, estava perdida entre o que aconteceu e o que estava por vir. Seu olhar, antes ofuscado pelo terror, agora refletia a fragilidade de uma alma que havia passado por um fogo purificador. Cada cicatriz, física ou emocional, era um lembrete da luta travada para se libertar das garras de uma força que por tanto tempo parecia invencível. Enquanto a equipe se dispersava pela madrugada silenciosa, cada um carregava consigo um pedaço daquela noite. O padre rezava por almas perdidas, o médium escrevia anotações fervorosas de cada ocorrência e o historiador prometia contar ao mundo a verdade dos fatos. Cada testemunho se transformaria numa lição, um alerta para aqueles que ousassem desafiar o desconhecido sem se preparar para as consequências. Pouco se sabia, mas o exorcismo de Emily Rose não foi um caso isolado. Em documentos que saíram à luz poucos meses depois, surgiram relatos de outros eventos inexplicáveis, histórias de possessões e de encontros com entidades que ultrapassavam a imaginação. Entre esses relatos foram encontrados trechos de cartas e diários mantidos em segredos por famílias que jamais ousaram pronunciar os nomes dos envolvidos. Nestes documentos, havia menções a um ritual ancestral que aconteceria novamente, uma cicatriz aberta no tecido do tempo que convidava o mal a retornar.
Cada fato desconhecido aliado à história de Emily sugeria um ciclo muito maior, um ciclo que envolvia gerações e que se desenrolaria em capítulos futuros. Os documentos falavam também de símbolos, de inscrições encontradas em paredes de antigas igrejas e de um conjunto de práticas e rituais que, embora esquecidas pelo tempo, continuavam a ter poder. Esses fatos, combinados com os eventos vividos durante o exorcismo, levantaram a hipótese de que o mal se alimentava de histórias não contadas, de segredos enterrados e de medos que jamais desapareceriam enquanto a humanidade se recusasse a enfrentar a sua própria essência sombria. Na esteira da batalha, Emily teve que pagar um preço muito alto. Sua mente, marcada pelas visões e dores da possessão, jamais seria a mesma. Mas com o tempo, ela passou a compreender que aquele sofrimento tinha uma finalidade. Era a forma de a vida reequilibrar-se quando forças maléficas tentavam tomar conta. Em depoimentos colhidos por aqueles que ainda se lembram daquela noite, foi relatado que mesmo após o exorcismo, ecoavam sussurros, vozes de alma em busca de paz, clamando por justiça e redenção. Essa conexão com o além, embora dolorosa, se transformou em um alerta para que o mal nunca voltasse a ser ignorado. A história de Emily servia então como um lembrete permanente de que o desconhecido sempre estará à espreita, pronto para se infiltrar onde menos se espera. Após o ocorrido, a cidade nunca mais foi a mesma. Os moradores, abalados pelos eventos, começaram a questionar as velhas crenças e a tradição do silêncio, que sempre acompanhou uma história local. O exorcismo se transformou num símbolo de esperança e de enfrentamento, mas também num lembrete doloroso de que o terror pode, a qualquer momento, resgatar memórias há muito esquecidas. Grupos de pessoas se reuniram para discutir o inexplicável, e alguns até formaram sociedades que buscavam resgatar e preservar os conhecimentos antigos sobre rituais e forças que ultrapassam a lógica. Entre debates e relatos, a coragem de enfrentar o desconhecido se tornava uma espécie de nova fé, a fé em que a luz consegue, mesmo que timidamente, banir as sombras mais profundas. Após o expurgo do mal, Emily se viu num caminho de reconstrução pessoal. O exorcismo havia arrancado dela parte da sua essência, mas também a presenteado com uma nova visão de mundo. Cada dia era uma luta contra os traumas do passado, mas também uma oportunidade para se reerguer e resgatar a identidade que o terror tentou apagar. Ela passou a frequentar grupos de apoio, a compartilhar sua experiência com pessoas que viviam situações semelhantes e a buscar na arte, na escrita e na meditação uma forma de curar as cicatrizes deixadas pela possessão. A jornada de Emily foi marcada por altos e baixos, por momentos em que o medo ameaçava retornar e por instantes de clareza que lhe mostravam que, apesar de tudo, a esperança nunca estaria perdida. A história de Emily Rose ultrapassou as fronteiras de sua vida. Documentários, reportagens e até obras literárias passaram a tratar o episódio como um marco na batalha contra o desconhecido. O exorcismo, revelado nos mínimos detalhes, serviu de alerta para que nunca esquecesse a importância de se enfrentar os demônios internos e externos. Antigos rituais e símbolos recuperados daquela época começaram a ser estudados em fóruns e em encontros de pesquisadores do oculto, mostrando que os segredos do passado ainda podiam trazer respostas e advertências para o presente. Cada novo relato e cada novo símbolo descoberto consolidavam o legado de Emily como uma fonte de sabedoria terrível, mas necessária para aqueles que ousavam olhar além do óbvio. Enquanto o tempo seguia seu curso, perguntas surgiam. Qual o real preço da redenção? Até que ponto o mal pode ser expurgado sem deixar marcas permanentes? Emily, com sua experiência de quase entrega total à escuridão, passou a refletir sobre esses dilemas. Em momentos de calma, ela falava sobre a importância de se aceitar que o terror também faz parte da existência humana. Cada sombra encarada, cada ritual superado era uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo. Dessa forma, sua história se transformava numa mensagem para todos. A batalha contra o mal não é vencida com violência ou medo, mas com coragem, compreensão e a disposição de enfrentar nossos próprios demônios. Com o passar dos anos, novas investigações revelaram que o caso de Emily fazia parte de um padrão, um ciclo que se repetia em diferentes épocas e lugares. Relatos de possessões similares, de rituais esquecidos e de entidades que desafiavam a lógica humana começaram a se conectar, formando um quebra-cabeça onde cada peça revelava um fragmento de um mistério muito maior.
A descoberta de conexões inesperadas entre diferentes casos de exorcismo, envolvendo desde famílias tradicionais até histórias perdidas em arquivos antigos, trouxe à tona a hipótese de que certas forças malignas podem atravessar o tempo. Esse entendimento fez com que especialistas repensassem a forma como encaravam o oculto, transformando o exorcismo de Emily não apenas numa história trágica, mas num marco para a nova era de questionamentos e descobertas sobre o ocultismo. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a iluminar a cidade, após uma longa noite de terror e revelações, um novo começo se desenhava para Emily, e para todos que vivenciaram aquele momento. O amanhecer simbolizava a vitória da luz sobre as sombras, mesmo que o preço pago fosse a própria alma. O silêncio que seguiu a tempestade serviu para que todos os sobreviventes pudessem refletir sobre o que haviam testemunhado. Cada cicatriz, cada lágrima, era um lembrete de que o mal existe, mas que a coragem e a esperança podem, mesmo que dificilmente, restaurar a paz. A comunidade, repleta de histórias e de um novo entendimento sobre o mistério, passou a guardar com reverência cada memória, fazendo com que a experiência se transformasse numa lição valiosa para as gerações futuras. Agora, você, que acompanhou cada detalhe dessa narrativa aterrorizante, é hora de refletir. Você está pronto para encarar os segredos que o mundo tenta esconder? O exorcismo de Emily Rose é apenas um dos muitos mistérios que nos cercam. Ao se aprofundar nesses relatos, você pode descobrir que o terror não mora apenas em histórias fantásticas, mas também nas sombras dos cantos mais esquecidos da nossa existência. Se esse relato despertou alguma coisa em você, uma curiosidade, um medo ou até uma vontade de se aprofundar mais nesse universo sombrio, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar essa experiência. A cada novo vídeo, mergulharemos ainda mais fundo no desconhecido, desvendando mistérios, recuperando lendas e expondo verdades que podem mudar a forma como vemos o mundo. Bem-vindos ao Olho.